Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural entrando na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, nós cremos que Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém. Por isso eu apresento diante de Ti todo aquele, Pai, que está com um problema financeiro ou que necessita de um outro tipo de provisão. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e eu te peço um milagre, eu te peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento ela e apresento a sua causa a Ti, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua família. Estamos orando essa semana, uma oração de 7 dias, por provisão sobrenatural. A Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê. Vamos confiar nele. E os recursos que Deus manda para nós não é só dinheiro. Deus pode mandar uma oportunidade, Ele pode dar uma ideia, Ele pode colocar alguém no seu caminho, Ele pode proporcionar para você até mesmo um lugar na mesa de alguém que você nunca sentou. Deus é Deus provedor. Então abra seu coração, faça com fé esse propósito de oração. Não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Jesus não falha e muito menos a sua palavra. Então, estou aqui junto com você para interceder junto contigo e também para compartilhar uma palavra profética, uma palavra de Deus que vai te abençoar. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus. Exatamente. Respondendo ao chamado de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para esse ministério que eu estou. Eu tinha 14, 15 anos de idade, estava num culto de missões da igreja e veio um missionário de outro lugar para ministrar, para falar sobre missões. Meu coração aqueceu e teve um momento da oração, enquanto se orava por missões, eu comecei a chorar e dizer: Deus, envia a mim, envia a mim. E enquanto eu dizia: Deus, envia a mim, envia a mim, uma irmã, uma senhora de idade, não sei se está viva ainda, atravessou os bancos da igreja e quando eu vi, ela me abraçou assim e começou a profetizar sobre a minha vida. E ela começou a falar do plano que Deus tinha na minha vida. Só que naquele exato momento, eu estava me preparando para um outro tipo de vida. Eu estava me preparando para uma carreira militar. Era o que eu queria, fazer um concurso militar. No entanto, através daquela palavra profética, todo o desejo que eu tinha, todo o sonho que eu havia idealizado, tudo aquilo ali caiu por terra. E entrou dentro de mim um desejo de servir a Deus. Um desejo de servir a Deus sem importar aonde, sabe? Sem importar aonde. Para onde Deus me mandasse, eu iria ir. E ali me entreguei ao Senhor, respondi ao chamado dele e comecei a pregar a palavra, comecei a ir a congregações para ministrar e foi maravilhoso, porque é um chamado. Eu sempre digo que servir a Deus todos podem servir, independente se é pregador ou se é um empresário. Você pode servir Deus aí na sua empresa,
Você pode servir Deus na sua faculdade, você pode servir Deus na sua escola, você pode servir a Deus no meio onde você trafega de pessoas. Eu creio que o chamado de Deus para cada um é diferente. O chamado de Deus para cada um é diferente. Eu fiquei muitos anos cuidando da igreja e foi um dos momentos de maior aprendizado na minha vida, onde aprendi a lidar com as pessoas, onde aprendi os compromissos de um pastor, a como ser um pastor que cumpre o chamado com excelência. E foi um formador na minha vida do talento, do ministério que hoje eu tenho. E hoje Deus me deu um ministério um pouco diferente, onde eu ministro aqui para você, são milhares de pessoas, são quase 20 milhões de pessoas que nos seguem entre todas as redes sociais, tem um ministério na televisão, certo? Então eu vejo que Deus fez isso na minha vida e eu sou grato a Deus. As pessoas pensam que ministério é só estar pregando no altar, mas não. Você pode exercer o seu ministério aonde você está. Você pode ser um CEO de uma grande empresa e você pode ali estar cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, sendo um bom chefe, sendo um embaixador de Cristo aonde você for mandado, até mesmo você que é um juiz, você que é um desembargador, enfim, que tem um trabalho público, você pode estar a serviço de Deus, certo? Isso pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Eu não quero que os meus filhos sigam o meu caminho, eu quero que eles sigam o caminho que Deus tem para eles, mas que eles respondam ao chamado que Deus tem para eles. E é assim que é na nossa vida. Algumas pessoas não querem responder ao chamado de Deus. Elas acham que elas não são capazes, que elas não são boas o suficiente, que até mesmo algumas pensam assim, não, o que eu sinto de Deus que eu devo fazer é demais para mim, eu acho que isso é muito distante do que eu posso. Deus capacita. Deus capacita. Eu quero ler uma passagem para você, que é 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, que diz: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Que a capacitação, ela veio como resposta ao chamado. Então, quando você responde ao chamado de Deus na sua vida, quando você responde ao chamado de Deus, Deus te capacita. Você sabe que desde o ano passado, Deus tem ministrado muito ao meu coração de ministrar a empreendedores, porque durante todos esses anos que Deus levantou meu ministério, eu me encontro com empreendedores, eles me pedem ajuda, eu tenho ajudado empreendedores do Brasil, empreendedores de fora do Brasil, pessoas de grandes empresas, ensinando elas a ouvir a Deus, a tomar decisões, muitas vezes até com conselhos, com orações, porque sabe, quem está matando um leão por dia, como se diz, precisa muito de oração, precisa muito que Deus capacite, que Deus habilite, assim como todas as pessoas. Mas quanto mais pesada for a responsabilidade sobre você, mais você vai sentir a carga e mais você precisa ter pessoas junto com você. E sabe, eu queria me concentrar numa coisa, mas Deus está sempre mandando gente para me ajudar, sempre, de todo tipo. E eu vejo que isso também é um ministério na minha vida. É um chamado de Deus também, eu ajudar empreendedores. E eu tenho feito isso, os livros é a mesma coisa, eu sinto que é um chamado de Deus na minha vida, certo? Porque é um pouco trabalhoso, sabe? Confeccionar o livro, depois pensar estrategicamente, depois lançar e todo o restante por trás. Tem livros que a gente demorou quase 6 meses para lançar, porque demanda tempo, demanda cuidado, demanda várias revisões, demanda um time de pessoas, sabe? É bastante coisa, mas é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. E quando você responde a um chamado de Deus, você sempre vai enfrentar oposições, você vai enfrentar injustiças,
você vai enfrentar maldades, você vai enfrentar a inveja das pessoas, o ciúme das pessoas. E quando você está respondendo ao chamado de Deus, você tem que lidar com aquilo da forma certa. Primeiro agradando a Deus, para depois, sabe, você pensar em agradar as pessoas. Mas nada pode colocar em xeque o que Deus pediu para você. E tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que é Juízes capítulo 4, verso 9. Você já ouviu falar de Débora? Débora foi uma juíza e profetisa. Ela foi uma mulher distinta, em uma época onde a liderança majoritária era dos homens. Olha o que está escrito em Juízes 4, 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque foi um homem que foi chamado por essa juíza para ir contra os inimigos de Israel. Mas ele disse que só iria se ela fosse. E ela disse assim: se eu for com você, eu terei a honra e não você. E ele aceitou. Porque ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, era uma conselheira, era uma juíza, era também uma profetisa, e aquilo que ela profetizou aconteceu de fato. Então eu vejo que responder ao chamado de Deus sempre vai levar você a outros níveis. Responder ao chamado de Deus muitas vezes vai elevar o seu nível de acesso, mas o seu nível também de combate. Porque como juíza e profetisa, a Bíblia diz que ela ficava embaixo de uma árvore e ali ela julgava o caso das pessoas, ali ela profetizava, estava tudo muito confortável para Débora. De repente, Baraque, ele recebe o chamado de Débora, mas ele diz assim: eu só irei para a guerra se você for comigo. E pasmem, Débora foi para a guerra com ele, porque ela respondeu ao chamado de Deus, ela entendeu que Deus estava chamando ela para um outro nível. Então Deus nos coloca diante de situações inesperadas, mas diante dessas situações inesperadas, Ele nos capacita, Ele nos habilita. A Bíblia diz que Débora venceu, Baraque venceu, a guerra foi vencida. E tudo isso aconteceu porque alguém aceitou e respondeu da maneira certa ao chamado de Deus. Entenda, você pode não ter os recursos, o treinamento, as conexões, mas Deus não pediria que você fizesse nada se você não fosse capaz ou que Ele lhe capacitaria. A capacidade vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem me ajuda a ajudar outras pessoas. Sabe, o homem, quando reconhece as suas limitações, reconhece o quão ele é limitado, o quão ele é fraco, mas ele se coloca nas mãos de um grande Deus, nas mãos de um vencedor, ele também vence. Muitas vezes nos desvalorizamos, mas você não é qualquer coisa. Você é um filho do Deus Altíssimo. Deus soprou vida em você. Então essa vida de Deus está lhe impulsionando a fazer a vontade de Deus. Ele colocou o DNA dele dentro de você. Ele o coroou com favor. Você tem o poder da ressurreição que está sobre você para você cumprir o chamado de Deus. Então você não está sozinho. E por mais desafiador, por mais difícil que seja, Deus está com você. Você não está sozinho e Ele lhe dará a vitória. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que você responda a um chamado de Deus. E como eu disse, pare de ficar preocupado pensando que agora você vai ter que ficar, de pé diante de um monte de gente que você não conhece. Deus não chama todo mundo para ser pregador, mas Deus chama todos nós a servirmos a Ele. As pessoas têm, às vezes, uma limitação de entendimento. Você serve a Deus de muitas maneiras aqui nessa terra.
Você serve a Deus de maneiras, sabe, que para você pode parecer insignificante, mas para Deus é algo que dá honra e glória a Ele. Então, agradeça a Deus pela maneira como Ele vai usar você, sirva a Ele, responda ao chamado de Deus, pare de procrastinar, certo? Pare de procrastinar, essa palavra é para alguém que está me ouvindo aí. Pare de procrastinar, aceite o chamado de Deus e Ele vai poder fazer uma grande obra na sua vida e através de você também. Você crê nisso? Escreve aí nos comentários, Deus proverá a capacitação. Amém? Deus proverá em nome de Jesus. Vamos declarar juntos? Deus proverá a capacitação em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes eu tenho 2 recados importantes. Eu já dei o recado há alguns dias atrás, mas é importante eu falar e até dezembro eu vou repetir algumas vezes no mês. Eu vou ficar na televisão até o final de dezembro e depois eu irei sair. Eu fui até onde eu pude, certo? Eu fui até onde eu pude na televisão. Então, se lá no futuro Deus abrir de novo a porta da televisão para mim, amém. Mas eu combinei que eu estarei até dezembro na televisão. Tenho mais 2 meses com a Rede TV e mais 2 meses com a TV Bandeirantes. Fiquei 3 anos na Rede TV e vai completar 2 anos, ou já completou 2 anos na TV Bandeirantes. E nesse tempo eu fui desafiado, nesse tempo eu fiz o meu melhor, nesse tempo eu entreguei o meu melhor. Deus sabe, e eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço também a cada pessoa que nos ajudou nesses 3 anos de televisão, praticamente. Muito obrigado, estamos juntos, amém? Mas eu fui até onde eu pude, na televisão. Então só estou aqui avisando a todo mundo, né? Porque tem muita gente aí que está sempre orando por esse projeto. Eu estou dizendo, até dezembro eu estarei na televisão, depois não estarei mais. Então orem por nós aí, ok? O meu segundo anúncio, olha aqui, esse aqui são os nossos livros, né? Os devocionais, Café com Jesus. Se você inclusive não tem, adquira lá no nosso site www.vinicius7.com.br, tá? Esse aqui é o Café com Jesus 1, é um sucesso esse livro aqui. E esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? Que está aí em quase todas as livrarias do Brasil, para a glória de Deus, né? Deus tem feito coisas maravilhosas, tem nos surpreendido com esses livros. É porque eu creio que tem a mão de Deus, né? E agora, para a glória de Deus, quinta-feira eu vou lançar o Café com Jesus Kids, o Café com Jesus Kids. Então, quinta-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou lançar o Café com Jesus Kids. Vai ser algo impressionante para as crianças aí que estão me ouvindo, né? Vai ter um livro aí para vocês e tem desenhos para pintar, tem brincadeiras, tem histórias bíblicas. Bem, vai ser uma bênção e é um projeto piloto que nós estamos tendo aqui no nosso ministério, mas eu creio que pode abençoar aí o Brasil, pode ir muito além, amém? Eu creio nisso. Então, ore por isso e vou estar inclusive levando alguns desses Café com Jesus Kids para o meu tour que eu terei no sul do Brasil e vai ser algo fenomenal em nome de Jesus. Muito bem, Salmos 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas, temos que aprender a repartir o pão. Então pega essa mensagem e manda para 10, para 20, para 30, para os teus grupos, para as listas que você tem. Abençoe a vida de alguém. Alguém próximo de você vai ser abençoado através dessa palavra. Alguém vai responder ao chamado hoje. Você crê nisso? Alguém vai responder ao chamado hoje. Alguém vai dizer sim para Jesus. Alguém vai parar de correr. Alguém vai parar de correr. Pessoas vão dizer sim para o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade
será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E hoje foi tremendo a Academia Quino Global, você que é meu aluno. E amanhã, para você que é meu aluno da Academia Quino Global, nós vamos ter a Mesa dos Conselhos. Eu vou ficar um bom tempo com vocês, dando conselho, tirando dúvidas de vocês. Vai ser algo incrível. Você que é meu aluno na Academia Quino e você que não é, eu convido você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global. Vamos orar? Permita-me orar por você. Se você precisa de uma provisão especial hoje, certo? Escreve aqui nos comentários. Escreve assim: Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus sabe. Deus sabe o porquê que me tocou, inclusive, de fazer esse propósito. Deus sabe o porquê que me tocou. Certo? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Então nós vamos orar por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas. E como está escrito em Filipenses, Pai, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Nós cremos, Pai, no suprimento sobrenatural, na provisão de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus para que essa provisão seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Documentos assinados, negócios liberados, projetos aprovados, portas abertas, fartura entrando, abundância entrando, em o nome de Jesus Cristo. Quebramos também, Pai, todo tipo de arma forjada, de ação maligna, de oposição espiritual contra as provisões dessa pessoa. Todo ataque espiritual que ela tem sofrido, nós oramos para que o Senhor coloque a mão, para que o Senhor intervenha e para que o Senhor livre. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria para todo aquele, Pai, que precisa de uma provisão especial, dê ideia, dê direção, coloque as pessoas certas no caminho deles, mostre o que eles devem fazer, dá estratégias sobrenaturais, Pai, no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro para que o Senhor derrame graça. Eu oro para que o favor do Senhor cerque a vida dessa pessoa. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que haja cura agora. No nome de Jesus, nós cremos que Jesus é a cura. Nós cremos que Jesus tem o poder de curar. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde. Saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Também damos ordem para que todo tipo de angústia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de preocupação, de opressão, saia em nome de Jesus. E que a vida de Deus toque nessa pessoa. Meu Pai, o Senhor também conhece o coração de mães que estão pedindo em favor dos seus filhos uma providência do céu. E eu apresento diante de Ti o coração, a oração de cada mãe que está pedindo agora pelos seus filhos e pedimos o Teu milagre. Oro também, Pai, por cada pai de família que tem suas responsabilidades, que tem suas preocupações, que tem seus assuntos para resolver. Eu apresento diante de Ti e eu peço uma provisão especial, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para cada pessoa que está aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Eu peço, em nome de Jesus, que você creia que Deus pode prover. Deus, Ele é a nossa fonte. O nosso socorro vem do alto. Amém? Compartilhe agora essa oração, manda aí para o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre nós e que nada nos faltará. Apresentamos essa semana que está começando e pedimos o favor do Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para nos conduzir em prudência e em temor a Deus. Perdoa nossos pecados, Pai, nos rendemos a Ti. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e podemos declarar até aqui, o Senhor tem nos sustentado, a Tua força, o Teu poder. Obrigado, Senhor. Também agradecemos a Ti por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu oro, Senhor, em favor de cada família que está orando junto comigo agora, para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos venham ser salvos, venham andar com Deus, venham se aproximar da fé para viver o que Deus tem reservado. No nome de Jesus, meu Deus, arranca o fardo pesado que pessoas têm carregado, pessoas que andam preocupadas, ansiosas, nervosas com o amanhã, gente que tem compromissos grandes na próxima semana que estaremos entrando, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa liberar milagres e intervenção na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. E agora, nesse momento, consagramos a Ti toda a carta, toda a oração específica que nós escrevemos e colocamos diante de Ti. Cada pessoa que está nesse mesmo propósito, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que responde orações específicas, pessoas que pediram em detalhes, pessoas que abriram o coração, pessoas que estão levantando um grande clamor e estão pedindo respostas do alto. Nós oramos, Pai, e te pedimos, intervém, traga respostas, Pai, no nome de Jesus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar, no nome de Jesus, que o socorro de Deus já está na nossa vida, já está no nosso caminho. Por isso apresentamos a Ti todas as nossas petições e cremos, ó Deus, que o Senhor está nos atendendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo somos gratos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Alegria imensa estar aqui junto com vocês essa noite. Hoje, à noite, é um encerramento do nosso propósito da Carta para Deus. Nós ficamos 14 dias nesse propósito e tem sido maravilhoso, e vamos ver os resultados dessa oração em nome de Jesus. Alguns testemunhos já começamos a colher e teremos mais aí pela frente. E a partir de amanhã eu vou fazer 7 dias de oração por provisão. Provisão em todos os sentidos, não só no financeiro, mas toda a provisão que você necessita. Nós vamos orar porque cremos em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Abraão, quando chegou junto com Isaac no Monte Moriá, ele declarou: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Trouxe o livramento também a Isaac. O Senhor provou o coração de Abraão e ali Deus confirmou coisas a Abraão. Quando você caminha crendo na providência divina, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que você não veja nada, mas você crê que Deus trará a resposta, as coisas acontecem. Aconteceu com Elias também, com aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já saiu de lá dizendo: esse é o sinal, vai vir uma grande chuva. Então nós devemos entender que às vezes não vemos nada e às vezes vemos uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem, aquela pequena chance de algo dar certo, acaba dando certo quando nós estamos em oração e estamos crendo na provisão do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra, inclusive falei um pouco dessa palavra hoje,
no culto que nós tivemos de Santa Ceia, essa questão da mentalidade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que se nós não mudarmos a mentalidade, vamos continuar repetindo os mesmos resultados. E eu creio que em meio a tantos desafios que as pessoas têm enfrentado, elas precisam mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade é essencial para viver uma novidade de Deus na sua vida. É essencial. Caso contrário, a gente vai ver o ciclo se repetindo. As mesmas conclusões, os mesmos resultados, as mesmas pessoas. E se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Atos capítulo 3, eu quero ler essa passagem com você. Diz assim, do verso 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós reduzimos as nossas expectativas. Acabamos diluindo nossos sonhos, porque não acreditamos que Deus, Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Esse homem, todos os dias, esse homem coxo de nascença, era colocado na porta do templo. E a Bíblia diz que ele tinha por hábito, por sobrevivência, e a gente entende, pedir esmolas para todas as pessoas que estavam entrando no templo. Ele ficava exatamente à porta, ou seja, ele não estava no lado de fora, mas não estava também no lado de dentro. Ele ficava em um lugar aonde muitos estão, que é o lugar aonde eles estão vivendo à margem do que Deus tem para a vida deles. Não estão vivendo à altura do que Deus planejou, estão à margem. E esse homem, provavelmente com a sua xícara, estava ali aguardando uma esmola de todo aquele que passava. Então ele pedia: me ajuda, por favor, me ajuda, olha a minha condição, eu não posso trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas ajudavam ele, tanto que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E então, duas figuras cheias do Espírito Santo, Pedro e João, estavam entrando no templo para orar. Sempre acontece alguma coisa quando você está orando. Sempre acontece. Ou você é abençoado, ou Deus vai te usar para abençoar alguém. Pedro e João estavam indo para a oração. Quando vamos para a oração, coisas acontecem. Amém? Quando estamos em oração, coisas acontecem. Eles estavam indo ao templo para orar. E esse homem pediu ajuda para Pedro. Me ajuda. Ele deve ter colocado a sua xícara na frente de Pedro e dizer: me ajuda um pouco, eu preciso. Ter dito para João: me ajuda. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. E então aquele homem que nunca tinha andado na vida, aquele homem sente os seus pés pela primeira vez. Ele sente, sabe, as suas pernas, ele sente os nervos, os tendões, e ele então entra no templo, adorando a Deus, saltando, fazendo coisas que ele nunca fez, que talvez ele só sonhava, só desejava em fazer. Porque Deus o tirou de uma condição. A condição dele, talvez naquele dia que ele foi, era viver um dia comum, como todos os outros dias que houve antes, mas Deus o surpreendeu, fazendo uma coisa nova. Às vezes nós
saímos de casa para trabalhar e esperamos que as coisas apenas se repitam? O mesmo trabalho, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, nada de anormal. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de nos catapultar para algo novo. A nossa mentalidade deve mudar. Quando Pedro disse a esse homem, olha para nós, olha aqui para nós, ele estava dizendo, muda o seu foco agora, muda o seu foco, muda a sua mentalidade. Aquele homem estava esperando uma ajuda financeira. Aquele homem não estava aguardando um outro tipo de ajuda. Naquele momento ele estava com a sua xícara. Ele estava esperando dinheiro para sobreviver. Ele não estava esperando a cura. Quantos de nós entramos no piloto automático e não aguardamos nada além daquilo que estamos acostumados? Não esperamos que Deus faça nada diferente, que se repita as mesmas coisas, que tenhamos as mesmas experiências, que venhamos viver o que poucos aqui nessa terra vivem. Não aguardamos, sabe, uma novidade, não aguardamos uma surpresa, não aguardamos um melhor, aguardamos o que já estamos acostumados. E esse homem aqui, isso me mostra que Deus pode, num dia comum, me surpreender. Deus usa os dias comuns, os dias ordinários, para transformar em algo sobrenatural, em algo muito além do que eu posso imaginar. E isso é fé. A fé é crer que Deus pode fazer muito além. Pare de limitar a Deus. Ele pode mudar um diagnóstico. Ele pode mudar uma circunstância. Ele pode restaurar o casamento. Ele pode trazer o teu filho que está perdido. Tudo o que você precisa agora, nesse momento, é mudar a sua mentalidade. É acreditar que Deus pode enviar um anjo até você, que Deus pode enviar alguém que está indo para a oração e essa pessoa sabe dizer para você, levanta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele está tocando na sua vida. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que tremendo. Pedro, ele só entregou o que ele tinha. As pessoas só entregam o que elas têm. As pessoas só entregam o que elas têm, e algumas, tudo que têm é ódio no coração. Mas há algumas pessoas que carregam o poder de Deus. Há algumas pessoas que carregam uma palavra viva de Deus. E essas pessoas, se cruzarem a sua vida, elas vão liberar aquilo que elas carregam. E a sua vida vai ser ativada. Sabe, muito além das conversas, muito além dos pensamentos ou da posição humana, o que você carrega, se você carrega algo de Deus, os resultados serão visíveis. Sabe, muitas pessoas, tudo que têm é um sermão vazio, resultados vazios, mas quando Cristo habita ricamente na nossa vida, o que nós temos vai muito além de palavras. O que nós carregamos é um poder transformador que liberta a vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que muda a história da vida das pessoas. Quem tem Cristo manifesta o poder de Deus. Quem tem Cristo manifesta a glória de Deus por onde passa. O que você tem carregado? Você precisa estar conectado, sabe, a pessoas que nem Pedro e João, que carregam o poder de Deus, que carregam o dunamis, que carregam a graça de Deus, o favor de Deus para te abençoar. E um detalhe, Pedro e João estavam ali, só Pedro falou, sabe, mas João estava em concordância. Em nenhum momento João para Pedro e diz assim, Pedro, para de alimentar, sabe, esse homem com uma esperança falsa. Nós não sabemos se vai acontecer conosco, mas
Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, os olhos de ambos estavam cheios do fogo de Deus e ambos acreditaram que o sobrenatural iria acontecer. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa, sabe, que contraria o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita além daquilo, sabe, que ela conhece. Pedro e João estavam no mesmo ritmo. Quando você caminha com pessoas que estão no mesmo ritmo, você recebe daquilo que elas carregam. E você, sabe, você é tão abençoado quanto elas, porque não só o nome de Pedro que foi usado por Deus aqui foi citado, mas o nome também de João era Pedro e João subindo ao templo. Era Pedro e João. João não falou nada, mas Pedro estava ali, João concordou, sabe, em tudo que Pedro fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que caminhar com essas pessoas que estão em concordância com aquilo que Deus colocou no seu coração, aquelas pessoas que estão entendendo a maneira como Deus está usando você. Você precisa caminhar com essas pessoas, com esse nível de pessoa. Ao contrário, sabe, de pessoas que estão muitas vezes sendo cativos, a mentalidade deles está sendo cativo por alguém que não crê no sobrenatural de Deus, que não crê no milagre, que não crê na ação do Espírito Santo. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo. Foi o poder de Deus que me libertou. Foi o poder de Deus que entrou na minha vida e que transformou a realidade da minha casa. Foi o poder de Deus que mudou a minha história para sempre. É o poder de Deus que vai mudar a tua história para sempre. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Mude a sua mentalidade. Amém? Mude a sua mentalidade. Você está convidado a caminhar com pessoas que carregam o fogo de Deus, que carregam o sobrenatural do Espírito. Essa tem que ser a sua mentalidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, quero declarar também o Salmo 91, certo? Esse é o Salmo que nós temos orado, declarado constantemente. Quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus aqui e cremos nesse Deus que opera milagres. Sabe, eu sou da turma do Pedro e do João, eu sou da turma deles, eu acredito em milagres. Eu acredito em curas, eu acredito no sobrenatural de Deus. Pedro e João. Quero declarar o Salmo 91 e também falar rapidamente dos nossos livros aqui para você. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento. Ele é um devocional, certo? Cada página contém direções, contém um versículo bíblico e contém uma oração. E aqui embaixo, nesse lugar vazio, você vai escrever a sua própria oração. São 365 devocionais, um para cada dia do ano, você pode ler 2, 3, como você preferir. E esse aqui é o primeiro Café com Jesus. Nossos devocionais são atemporais, ou seja, você pode começar a qualquer momento, certo? Você não precisa começar, eu vou começar em 1º de janeiro, não precisa. Você pode começar agora porque eles são atemporais, tá? Então, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, certo? E amanhã vamos estar começando esse novo propósito. Esse propósito que Deus colocou no meu coração, de orar por provisão, não só financeira, mas outros tipos de provisão. Nós vamos ficar uma semana orando por isso. Eu creio, certo, que Deus é Deus provedor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças e isso está me fazendo levantar um grande clamor essa semana. Então eu convido você a estar junto comigo nesses 7 dias, orando para Deus prover. O Deus proverá. Deus proverá. Você crê? Glória a Deus. Compartilha, se não compartilhou ainda, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta para Deus. Aí você me pergunta assim, o que eu faço com a minha carta depois, como estou acabando hoje o propósito? Você guarda ela. Amém? Você vai guardar a sua carta para Deus e isso vai ser um memorial que você fez um propósito com Deus e que aguarda a resposta dele. Amém? Quando você tiver a resposta da sua oração, então daí depois sim, você pode jogar fora a sua carta ou você pode guardar ela, amém? Como uma memória, né? Que Deus respondeu a sua oração, que Deus interveio. Então faça exatamente isso, amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, apresentamos agora todas as cartas para Ti, todas as orações específicas, todo o clamor, toda a lágrima que tem sido derramada, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que responde orações, Tu és um Deus que intervém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus. Da mesma maneira que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e declararam a palavra sobre a vida desse homem. No nome de Jesus nós declaramos a palavra sobre a vida de cada pessoa, a cura, a libertação da ansiedade, a libertação de tudo aquilo que aflige a alma, que angustia, a libertação, Pai, de todo vício, de tudo aquilo que tem prendido essa pessoa num pecado, numa situação errada. Meu Deus, que agora as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem a toda ação contrária. Em o nome de Jesus, a toda oposição espiritual, a todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você? Nós damos uma ordem, saia agora do caminho e da vida dessa pessoa, que a inveja seja quebrada, que tudo aquilo que tem trazido atrasos para essa pessoa cesse. Ordenamos também que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, desfaz o laço do passarinheiro, Pai, da peste perniciosa, e nós oramos para que a vida de Deus entre nessa casa, a alegria do Espírito Santo, e que respostas de Deus cheguem a esta carta, respostas de Deus, no nome de Jesus oramos para que respostas de Deus venham, para que haja liberações do alto sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória ao teu povo. Derrama da tua graça e da tua Shekinah sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém. Mande mesmo. Eu creio, certo? No partir do pão, no compartilhar a oração, e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, começamos esse propósito do Deus proverá. Deus abençoe a todos e até mais.